Sim, concurseiro, venha aprender português com o Mestre Mário. Farei agora a correção da parte 2 do nosso simulado de português de nível fundamental da Banca VUNESP. Se você ainda não fez, acesse simulados.cienciaexata.com. Lá você vai encontrar uma variedade muito grande de simulados dos níveis fundamental, médio e superior. Lembrando também que já está disponível no nosso site o e-book de português com mais de 250 questões da Banca VUNESP, corrigidas e comentadas em vídeo. Todas as questões retiradas das provas da VUNESP aplicadas este ano. Então vamos à nossa aula de hoje. Aqui já temos a primeira questão que está cobrando o quê? Verbo. E você tem facilidade em verbo? Nem tanto, né? Verbo é mais complexo e extenso, mas por ser uma questão de nível fundamental ficou mais fácil. O verbo destacado está no tempo presente. Presente é aquilo que está acontecendo nesse momento. Passado já aconteceu, o futuro vai acontecer. Daniela trabalha numa empresa. Isto aqui está no presente, está falando que ela já trabalhou, ela não trabalha ou ainda continua? Se continua, é algo que está acontecendo, então é o quê? No tempo presente. Vamos ver a próxima. Ele estava pensando aqui quando o verbo termina em ando, endo, bebendo ou partindo, indo, ele está em quê? No gerúndio. Então, posso descartar aqui também. É como se estivesse, se eu estivesse, se ela estivesse estudado, é tempo passado. Nas poucas vezes que testemunhei, ele testemunhou, é algo que já aconteceu, não está acontecendo mais, também é o quê? Passado, não é isso? Se é passado, é algo que já aconteceu. E depois de cantar os parabéns, eu queria, ele queria, lá naquele tempo passado. Então, você pode descartar também. Uma questão mais fácil por cobrar somente presente, passado ou futuro. A concordância, isso aqui é interessante, também terá concordância na sua próxima prova. Neste caso aqui está cobrando concordância verbal e também concordância nominal. Vamos ver. Daniela disse obrigada ao chefe. E agora? Aqui nós temos uma palavra feminina e aqui também uma palavra masculina. E agora, qual eu uso? Você vai identificar quem falou. Quem que disse obrigado? Ela. Então, sempre que for ela, fala obrigada. Não importa com quem fala. Ok? Então, é do sexo feminino, vai falar obrigada. Agora, não importa com quem fala. Se fosse ele, o homem disse obrigado à mulher. Então, ele fala obrigado, ela fala obrigado. Então, aqui a alternativa A está correta, bem tranquilo. Fazem 2 dias, 2 dias plural. Então, o verbo tem que fazer, está no plural, certo? Não, errado. Verbo fazer indicando tempo passado, ele é impessoal. Ele é o quê? Sempre utilizado sempre na terceira pessoa do singular. Tempo passado é igual impessoal. Então já se lembra. Faz, então o correto aqui seria o quê? Faz 2 dias. Por quê? Porque está indicando tempo passado. Anexo ao documento, isso aqui é interessante, as bancas cobram muito. Anexo ao documento foram 2 fotografias. E agora? Você identifica o que foi? 2 fotografias, não é isso? Então, 2 fotografias está no feminino plural. E anexo aqui está no masculino singular. Então, o que foi anexo? 2 fotografias. Então, o correto seria o quê? Anexas. Anexas aqui vai concordar normalmente com o substantivo aqui que está no feminino plural. Então, fotografias anexas. Agora, e se tivesse o em anexo ao documento, foram 2 fotografias. A expressão em anexo, ela é invariável. Se tiver o em antes, vai ser sempre assim. Não existe em anexa, em anexas, não. Então, você verifica. Se tivesse o em, seria em anexo ao documento. Não tem, vai concordar normalmente com o substantivo. Então, anexas às fotografias. Então, neste caso, está errado por isso. Os vendedores, aí é concordância verbal, vá ao verbo, faça a pergunta. Quem acabou tendo problema? Os vendedores. Está no plural, o verbo precisa estar no
plural e aqui ele está no singular. Ela mesmo enchia, esvaziava os balões. Aqui é simples. Pode substituir por própria. Então seria ela própria enchia os balões. Se pode substituir por própria, vai exercer a função de adjetivo e vai concordar normalmente com o sujeito. Então aqui seria o quê? Ela mesma. Então a regra aqui é bem simples. Se pode substituir por própria, você vai usar a mesma. Se substituir por realmente, você vai usar mesmo, que aí já vai ser um advérbio. Então o correto seria ela mesma enchia, ela própria. Há funcionários que costumam se dedicar e agora o que pedem? As lacunas do enunciado devem ser preenchidas conforme norma padrão e na ordem que se apresentam por. Neste caso aqui está cobrando o quê? Regência para o primeiro, aqui está cobrando conjunção e depois também está cobrando o quê? Colocação pronominal, transitividade verbal. Comece por aquele que você tenha mais facilidade. Então vamos ver. Há funcionários que costumam se dedicar. Quem se dedica a alguma coisa. Pegue isso aqui, faça isso. Vá ao verbo. Quem se dedica a alguma coisa. Então, vai pedir a preposição a. Então, se dedica ao trabalho. Então, o correto aqui seria ao. Então, já achamos a alternativa correta. Simples, nem tanto. Porque você precisa saber que quem se dedica a alguma coisa. Aí ficou mais fácil. Agora, vamos deixar aqui, porque a conjunção vai depender muito do sentido da frase. E vamos ver a última. Precisam saber que essa atitude pode os fazer mal ou lhes fazer. Aí você pega. Ele faz mal. O homem faz mal a alguma coisa. Quem faz mal a alguém, por exemplo. Então, fazer mal pede a preposição a. Se pede a preposição a aqui, nós vamos ter o quê? Nós temos este verbo fazer aqui, vai ser um verbo transitivo indireto, que vai pedir a preposição a. Então, neste caso, se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu vou usar como complemento o lhes. Então, neste caso aqui, suportar. Entretanto ou contudo, por exemplo, precisam saber que essa atitude pode fazer mal a quem? Aos funcionários. Então, faz mal a eles. Então, neste caso aqui, eu uso pode lhes fazer mal. Então, por isso, a alternativa D está correta. Vamos compreender a frase inteira agora. Há funcionários que costumam se dedicar, quem se dedica a alguma coisa, ao trabalho muito mais do que podem suportar. Entretanto, então poderia usar tanto entretanto ou contudo, mas, porém, entretanto, precisam saber que essa atitude pode fazer mal. Fazer mal a quem? Aos funcionários. Então, neste caso aqui, nós usamos o pronome oblíquo átono, lhes, para que a construção fique correta. Então, pode lhes fazer mal. Não pode ser os, por quê? Porque quem faz mal a alguém. Se pede a preposição a, você precisa usar como complemento lhes ou lhe. Nesse caso, usamos lhes porque é os funcionários que está no plural. Então, a alternativa D é correta. Questão também 2020, muito recente, assinale a alternativa em que o termo destacado atribui uma qualidade à palavra anterior. Falou de atribuir uma qualidade, uma característica, nós temos o quê? Um adjetivo. Coloquei duas questões desta daqui, porque a VUNESP cobra muito esta questão de atribuir uma qualidade a uma característica. Então, nós vamos procurar um adjetivo. O que é um adjetivo? É aquele que acompanha o substantivo, não é isso? Substantivo vai caracterizá-lo. Por exemplo, homem bom. Então, aqui nós temos um substantivo e aqui nós temos o quê? Um adjetivo. Qual que é a função do adjetivo? Caracterizar o substantivo. Então, aqui o que? Eu dei uma característica, é um homem bom. Então, em qual palavra aqui que vai expressar uma qualidade ao substantivo? Uma médica. Médica é o quê? Substantivo. Não está expressando uma qualidade, uma característica, não. Foram
dominadas pelo marido. Marido também vai exercer função de um substantivo, não é isso? Então já podemos descartar, não está expressando uma qualidade, mas decidiram levar o casamento adiante. Adiante é o quê? Um advérbio. E eu quero é o quê? Um adjetivo. Deixam claro que não sentem qualquer admiração. E agora, neste caso aqui, admiração é o quê? Um substantivo. E eu quero é o quê? Um adjetivo. Vamos ver a próxima. As relações proporcionam oportunidades infinitas. Então, aqui nós temos o quê? Um substantivo. E aqui nós estamos dando uma qualidade, uma característica às oportunidades. Quais oportunidades? As infinitas, as boas. Então, aqui está a expressão. Vem uma dica também aqui que vai facilitar. Para que se atribua uma qualidade à palavra anterior, a palavra anterior tem de ser um substantivo. Então, você procura onde tenha um substantivo, caso você tenha dúvida, e vê. Você está expressando uma qualidade, uma característica. Então, neste caso, a alternativa de exata está correta. Alternativa, olha aqui, repetir, que a palavra destacada qualifica, que ficou mais fácil, adjetiva, é a mesma questão anterior. Pare o vídeo e vê se você acerta. Então, vamos ver aqui. Compartilhamos o que fomos e o que gostaríamos. Eu gostaria, tu gostarias. Então, aqui é o quê? Um verbo. Contar nossas vivências, nossas histórias, nossa poesia. A poesia é o quê? Um substantivo. Lembro como se fosse o primeiro dinossauro. É o quê? O dinossauro é um substantivo. A compartilhar toda a nossa vulnerabilidade em lugar público. Aqui eu tenho o quê? Um substantivo. Que tipo de lugar que é? O público. Então, aqui eu qualifiquei, eu caracterizei, eu adjetivei. Então, público aqui é um adjetivo, em lugar bom, por exemplo. Então, adjetivo é aquele que caracteriza um substantivo, qualifica, de exata. Do primeiro celular a gente nunca esquece. Eu esqueço, ele esquece. Então, aqui nós temos o quê? Um verbo. É um tipo de questão que você não pode errar. Sendo assim, a alternativa D é a correta. Aqui temos um texto, um boneto. Vamos ver o que pede o texto? Na frase, porque a criança aprenderá a ouvir aquele que veio antes, a palavra destacada pode ser substituído sem alteração de sentido. Isto aqui você bate o olho, você já sabe é o que? Conjunção, não é isso? Olha as conjunções aí você vai sentido. Edital da VUNESP está falando, e o sentido que elas estabelecem. Então vamos ver neste caso aqui, voltem ao texto que é interessante. Quem é um bom neto será um bom filho, porque a criança aprenderá a ouvir. Você precisa compreender o sentido. Quem é um bom neto será um bom filho. Por quê? Porque a criança aprenderá a ouvir aquele que veio antes. Então, neste caso aqui, eu estou explicando, não é isso? Por que quem é um bom neto é um bom filho? Porque aprenderá a ouvir. Então, aqui eu estou explicando. Se eu estou explicando, eu vou ter o quê? Uma oração coordenada, sindética, explicativa. E qual delas aqui é explicativa? Entretanto, não, entretanto é adversativa. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, então, mas também é adversativa, senão também é adversativa. Então, já podemos descartar aqui, descarto aqui, descarto aqui. Agora, restou quando. Quando refere-se aqui a tempo. Então, a alternativa correta é a B, pois. Podemos substituir? Quem é um bom neto será um bom filho, pois a criança aprenderá. Estou explicando, então, pois é explicativa. Cenário alternativo, pontuação. Gosto de pontuação porque a VUNESP e as outras bancas também. Quando se fala em pontuação, se fala em quê? Vírgula. Por quê? Que o examinador é bom? Não, porque a vírgula é o assunto mais extenso de pontuação, assunto mais complexo. Sempre falo. Isso aqui é clássico, todo lugar que você procurar você vai encontrar. Nunca pode separar o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. Outra coisa interessante, qual é a ordem direta das frases?
Você precisa ter o quê? Um sujeito, depois vem o verbo, depois vem o complemento e depois vem os adjuntos adverbiais. Então, adjuntos adverbiais. Isto aqui é a ordem correta. Inverteu esta ordem, principalmente com os adjuntos adverbiais, você vai deslocar ou intercalar, você vai trazê-lo para o começo da frase, ou vai colocá-lo no meio, por exemplo, do sujeito e do verbo, e precisa vir separado por vírgula. Clássico. Não separa o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento. Muitas crianças fazem birra. Identifica primeiro o verbo. Quem faz birra? Pegou sua prova, coloca interrogação. Muitas crianças, sujeito. E o verbo? Eu posso separar o sujeito do verbo por vírgula? Não posso. Então, aqui essa vírgula está errada, você descarta. E esta vírgula, mestre, está correta? Porque os pais são permissivos. Compreenda. Aqui nós temos o quê? Uma conjunção causal. Aqui está expressando a causa. Muitas crianças fazem birra porque os pais são permitidos. Qual que é a causa delas? Qual que é a consequência ali delas fazerem birra? A causa aqui é que primeiro os pais permitem. Então, a causa vem primeiro. Se eu tenho as orações subordinadas adverbiais, quando elas vêm no local correto, aqui no local direto, ou seja, quando elas vêm depois da principal, então deixa eu escrever aqui, oração subordinada adverbial. Quando elas vêm no final da frase ou depois da principal, o uso da vírgula aqui é facultativo. Você pode usar ou não. Ah, mestre, mas se ela viesse no começo da frase? Se ela viesse no começo da frase, aqui, ó, porque os pais são permissivos, vírgula, muitas crianças fazem birra. Aí o uso da vírgula seria obrigatório, mas quando ela vem na ordem direta aqui ao final, você pode usar ou não a vírgula. Mas o que errou foi separar o sujeito do verbo. A mãe de Pedrinho não tinha firmeza. Aí você vai lá. O verbo, quem não tinha firmeza? A mãe de Pedrinho. A mãe de Pedrinho é o quê? Um sujeito. Eu posso separar o sujeito do verbo por vírgula? Não pode. Quem tem firmeza com alguém. Então, não posso separar o complemento aqui, ó, com o filho da palavra firmeza. Então, descarto também. É preciso que desde cedo as crianças sejam bem educadas. E agora? Então, é preciso. Aqui nós temos o que a gente chama de sujeito oracional. É preciso o quê? Que desde cedo as crianças sejam bem educadas. O que é sujeito oracional? É aquilo que pode ser substituído por isso. Isso é preciso. Então, aqui nós temos o sujeito oracional e aqui nós temos o quê? O verbo. Isso, deixa eu escrever aqui que é o sujeito oracional. Eu posso separar o verbo do sujeito por vírgula? Não posso, então já descartaria aqui também. Agora, há uma outra maneira de construirmos. É preciso que, desde cedo, as crianças sejam o quê? Eu não posso separar o verbo do complemento. Então, isso aqui também é clássico. Não separa o verbo do complemento de jeito nenhum. Então, neste caso aqui, este desde cedo aqui é um adjunto adverbial. Ele foi deslocado, não é isso? Então, quando eu tenho esses adjuntos adverbiais deslocados, o que ocorre? Isso aqui é uma oração com função de advérbio. Ou que seja oração com função de advérbio, ou que seja adjunto adverbial deslocado. Ou intercalado, que é quando vem no meio da frase, precisa vir entre vírgulas. Então, o correto ficaria o quê? É preciso que, vírgula, desde cedo, vírgula, as crianças sejam bem educadas. As atitudes dos pais refletem, quem reflete, reflete em alguma coisa. Então, aqui eu tenho um verbo e aqui eu tenho o quê? Um complemento. Eu posso separar o verbo do seu complemento? Não posso. No comportamento de quem? Aqui eu tenho o quê? Dos filhos é um adjunto adnominal que está caracterizando o comportamento de quem? Dos filhos. Eu não posso separar o adjunto adnominal do substantivo. Então, restou a alternativa é de exata. Pedrinho, por não ter limites, faz birra em lugares públicos. Então, qual que seria a ordem direta? O sujeito, o verbo e o complemento. E aqui nós teríamos o quê? Os adjuntos adverbiais. Como aqui nós temos aqui, ó, por não ter limites, nós temos a oração com função de advérbio, o correto seria ela vir ao final, o correto não, a ordem direta.
como ela veio no meio da frase, ela virá separada por vírgula. Então, intercalou aqui, que você poderia construir assim, ó. Pedrinho faz birra em lugares públicos por não ter limites. Como eu peguei e coloquei o que viria ao final lá da ordem direta, esta oração com função de advérbio, ela veio no meio, entre o sujeito e o verbo, ela terá que vir separada por vírgula. Sinal alternativo preenche correta e respectivamente as lacunas do texto a seguir. Se aquelas crianças, aqui nós estamos cobrando o quê? Verbo e também conjunção e as preposições. Busque aquele que você tenha mais facilidade. Verbo é muito extenso. Vamos ver o último aqui, ó. Tão problemáticos. Devido à dificuldade dos pais em impor limite. Quem impõe alguma coisa, objeto direto, a alguém, que é um objeto indireto. Então, quem impõe a alguém. Então, impor limites a eles, não é isso? Por quê? Porque quem impõe alguma coisa a alguém, vai pedir a preposição a. Aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Então, aqui eu já sei que o último é a, então está correto. Não tem mais a, você já resolveu. Qual é a dica? Cobra 1, 2 assuntos ou 3, vá por aquele que você tem mais facilidade. Então, vamos ver lá. Se aquelas crianças foram ou fossem educadas para lidar com frustrações, não seriam hoje adultos tão problemáticos. Então, nós podemos observar aqui, ó, olha esse verbo aqui, seria. Então, ele está expressando o quê? Isso aqui é um futuro do pretérito que expressa o quê? Uma hipótese, por exemplo. Então, vamos ver lá. Então, se aquelas crianças foram ou fossem, se aquelas crianças fossem educadas para lidar com frustrações, não seriam hoje adultos. Então, esse fossem aqui é o pretérito imperfeito do subjuntivo que está expressando uma hipótese, não é isso? Então, se aquelas crianças fossem educadas para lidar com frustrações, não seriam hoje adultos tão problemáticos. E agora vai vir o quê? Entretanto, ou contudo, as duas dariam correto, porque está expressando uma adversidade. Então, entretanto, mas porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Então, vai expressar uma adversidade, uma oposição. Então, a correta aqui ficou. Se aquelas crianças fossem educadas, entretanto, devido impor limite a eles. Comece por aquela que você tenha mais facilidade. Sinal alternativo, concordância. Vamos ver? Olha aqui, acabei de falar com vocês. Fazem muitos anos. Primeira coisa, tem verbo fazer indicando o tempo passado? Aí você já sabe, ele não vai para o plural, ele é impessoal, então é faz muitos anos. Nas famílias modernas, o número de filhos, então vamos lá, o número de filhos, o que vem aumentando? Vem sendo reduzido o número singular, verbo também no singular. Além de as mulheres, quem que vai se tornar as mulheres? Plural, verbo no plural. Então, aqui está a correta alternativa B. Os conflitos entre pais e filhos nem sempre significam. O que significa? Os conflitos plural, então aqui o verbo deveria estar no plural. Como está no singular, está errado. Muita afeição e muita compreensão é necessário. Aí você faz a pergunta, o que é necessário? Muita afeição e muita compreensão. Então, aqui poderíamos substituir porque eu falo, elas é necessário? Não, elas são necessárias. Então, aqui esse adjetivo tem que concordar normalmente com o substantivo aqui, que são os dois. Afeição e compreensão, elas são necessárias. A família, singular, o verbo também no singular. O que reflete a família? Então, a família, o verbo deveria estar no singular. Como ele está no plural, está errado. O correto seria o quê? A família geralmente reflete a sociedade. Então, por isso, a alternativa A está errada. E então, concurseiro, gostou da nossa aula? Então se inscreva no canal do Mestre Mário, aqui divulgaremos aulas semanalmente e faremos a correção de simulados a cada 15 dias. Então um forte abraço e até breve!